assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os 3 jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam, de todas as formas, escapar desta armadilha. Porém, as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com 3 amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, tipo, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita. Tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia. Então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana. Preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim. E então chega a hora tão esperada. Vamos para a sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. Ei, tá trancada essa parada, ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando. A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde. Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós 3. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte. Tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa, deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta.
Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair. Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo, era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo. Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração tá ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo está jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Tá embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna tá selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada. Só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque tá mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez. Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram. Em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa. Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante, sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente, e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, tipo, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo deles está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar.
O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, tipo chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos, o que ainda tá consciente olha pro canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê pra arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros, tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para. A impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os três jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam, de todas as formas, escapar desta armadilha. Porém, as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com três amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, tipo, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita, tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia, então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana. Preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim. E então chega a hora tão esperada. Vamos para a sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando, e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. "Ei, tá trancada essa parada!" Ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando.
A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde. Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós três. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte, tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa. Deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta. Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair. Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo, era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo. Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração tá ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo está jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Tá embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna tá selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada. Só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque tá mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro? Tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez. Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram. Em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa.
Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante, sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente, e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo deles está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar. O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos, o que ainda tá consciente olha pro canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê pra arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros, tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para. A impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os três jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam de todas as formas escapar desta armadilha, porém as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com três amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita, tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia, então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana. Preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim.
E então chega a hora tão esperada. Vamos pra sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando, e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. "Ei, tá trancada essa parada!" Ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando. A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde. Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós três. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte, tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa. Deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta. Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair. Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo, era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo. Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração tá ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo está jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Está embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna está selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada. Só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque está mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro? Tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez.
Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram. Em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa. Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante, sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente, e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo deles está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar. O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos, o que ainda tá consciente olha pro canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê pra arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros, tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para. A impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os três jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam, de todas as formas, escapar desta armadilha. Porém, as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com três amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita,
Tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia, então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana, preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim. E então chega a hora tão esperada. Vamos para a sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. "Ei, tá trancada essa parada!" Ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando. A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde. Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós três. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte, tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa. Deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta. Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair. Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo. Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração tá ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo tá jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Tá embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna tá selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada.
só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque está mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez. Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram, em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa. Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante, sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente, e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, tipo, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo deles está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar. O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, tipo chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos, o que ainda tá consciente olha pro canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê pra arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros. Tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para. A impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os três jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam, de todas as formas, escapar desta armadilha. Porém, as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com três amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia
e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, tipo, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita, tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia, então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana. Preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim. E então chega a hora tão esperada. Vamos para a sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. Ei, tá trancada essa parada? Ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando. A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde. Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós três. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte, tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa. Deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta. Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair. Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo.
Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração está ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo está jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Está embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna está selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada. Só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque está mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro? Tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez. Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram. Em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa. Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante, sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, tipo, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo deles está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar. O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, tipo chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos, o que ainda tá consciente olha pro canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê pra arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros, tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para.
a impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os 3 jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam de todas as formas escapar desta armadilha, porém as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com 3 amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, tipo, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita, tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia, então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana, preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim. E então chega a hora tão esperada. Vamos para a sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. "Ei, tá trancada essa parada", ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando. A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde. Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós três. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte, tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa. Deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta. Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair.
Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo. Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração tá ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo está jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Tá embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna tá selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada. Só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque tá mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro? Tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez. Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram. Em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa. Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante, sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente, e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, tipo, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo deles está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar. O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, tipo chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos,
O que ainda está consciente olha para o canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê para arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros, tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para. A impressionante história real de um grupo de jovens que decidiu fazer um passeio em um local isolado. Tudo parecia perfeito e divertido, até o momento em que eles decidiram aproveitar a sauna que existia na cabana em que passariam a noite. O que eles não poderiam imaginar é que, ao fechar a porta da sauna, ela ficaria trancada para sempre. Os três jovens ficam presos dentro do compartimento, onde a temperatura só aumenta. Eles se debatem e tentam, de todas as formas, escapar desta armadilha. Porém, as paredes dessa cabana são muito fortes, e nenhum dos seus esforços surte algum efeito. Sem ter com quem contar, eles precisaram encontrar uma forma de escapar com vida deste local. O que você faria numa situação como essa? Lutaria até desmaiar ou pouparia suas forças para pedir ajuda na hora certa? Tudo começa com três amigos que decidem dar uma escapada da rotina. Eles estão cansados da correria do dia a dia e resolvem ir para um lugar mais tranquilo, longe de tudo, só para curtir, relaxar, dar umas risadas e passar um tempo juntos. Eles acham uma cabana no meio do nada, tipo, no meio da floresta mesmo, isolada, cercada por árvores altas, um silêncio enorme, aquele clima perfeito para quem quer desligar do mundo. A viagem até lá já mostra que o lugar é bem afastado. Estrada de terra, sinal de celular vai sumindo, mas eles estão curtindo. Botam música no carro, fazem piada um com o outro, tiram selfie com cara de aventura começa agora, sabe? E mano, a vibe é boa. Eles estão animados, cheios de expectativa, achando que vão ter um fim de semana top. Quando eles chegam na cabana, é tipo cena de filme mesmo. Madeira velha, um pouco sinistra, mas charmosa. A paisagem em volta é bonita, tem montanhas, árvores, um lago ali perto, tudo parece calmo. Eles entram, exploram o lugar, largam as mochilas, fazem piada com o estilo antigo da cabana. E aí um deles encontra a cereja do bolo, uma sauna. Sim, dentro da cabana tem uma sauna de madeira, toda fechada, com os bancos e a máquina de vapor prontinha para uso. Eles já piram na hora. Hoje à noite tem sauna, um deles fala, e todo mundo entra na onda. Só que ainda tá de dia, então eles saem para dar uma volta, caminhar pelo lugar, respirar aquele ar puro. Durante o passeio, eles conversam sobre a vida, zoam uns aos outros e tiram mais fotos para postar depois. A tarde vai passando, começa a escurecer e eles voltam para a cabana. Preparam algo para comer, talvez façam um lanchão ou aqueçam alguma coisa pronta. O clima continua leve. Depois de comerem, jogam conversa fora, talvez joguem cartas ou algo assim. E então chega a hora tão esperada. Vamos para a sauna. Eles vão até lá, levam toalha, água, entram na sauna rindo, zoando. Estão só de bermuda, o corpo suando, o vapor começando a subir. Um deles fecha a porta e pronto. Estão lá dentro, curtindo, achando o máximo. A madeira rangendo um pouco, o calor aumentando, e eles lá, tranquilos. Mas aí, do nada, o clima muda. Um deles tenta abrir a porta para sair um pouco e... nada. A porta não abre. Ele força de novo, empurra, dá uma batida. "Ei, tá trancada essa parada!" Ele fala. Os outros riem no começo, achando que é zoeira. Mas não é. Ele empurra com mais força, faz mais barulho. Nada acontece. Eles param e se olham. Tentam abrir de novo, puxam a maçaneta, chutam a porta, trancada, travada de um jeito que não parece normal. E o calor? Só aumentando. A máquina de vapor tá funcionando direitinho, como se nada tivesse errado. Só que agora, o que era diversão começa a virar preocupação. Será que alguém trancou a gente aqui? Um pergunta. Outro responde.
Não tem ninguém aqui fora, cara. Somos só nós três. Eles começam a ficar inquietos. O vapor tá ficando forte, tá começando a dificultar a respiração. Eles suam demais, começam a sentir o coração acelerar. E a porta? Nada. Um deles tenta usar o celular, mas, claro, sem sinal. Eles estão no meio do mato, sem internet, sem telefone, e trancados dentro de uma sauna. A tensão começa a subir, mas eles ainda tentam manter a calma. Relaxa. Deve ser só algum problema na trava. A gente já dá um jeito. Só que não é tão simples assim. Eles tentam arrombar, bater, dar chute. Tentam usar a toalha para forçar a maçaneta. Nada resolve. Lá fora, silêncio total. Ninguém por perto. A cabana tá no meio do nada, lembra? E aí? Enquanto o calor aumenta e o tempo passa, a ficha começa a cair. Eles estão presos ali de verdade. Agora o bicho começa a pegar de verdade. Os três ainda estão presos na sauna. A primeira reação foi meio no susto, com risada nervosa, tipo, relaxa, isso vai se resolver. Mas o tempo vai passando e nada da porta abrir. Eles já tentaram empurrar, chutar, bater com tudo. Nada. A maçaneta parece travada de um jeito bizarro, como se tivesse sido feita para não abrir por dentro. E o calor? Mano, o calor tá ficando insuportável. No começo, era só aquele quentinho gostoso de sauna mesmo, suando, limpando o corpo. Mas agora tá diferente. É quente demais. Parece que o ar tá ficando pesado, difícil de respirar. Eles começam a tirar brincadeiras do tipo, agora é sério, tá quente mesmo, vamos sair. Só que aí vem o desespero de verdade. Um deles encosta na parede de madeira e sente a pele queimar, tá pelando. O outro tenta respirar fundo, mas o ar tá quase fervendo. Eles colocam toalhas molhadas no rosto para tentar aliviar, mas não adianta. O suor pinga sem parar, os corpos começam a tremer. A respiração tá ofegante, como se o peito não tivesse mais espaço para puxar ar. Eles começam a discutir. Um acha que deviam se acalmar e economizar energia. O outro acha que tem que quebrar tudo e sair dali de qualquer jeito. O terceiro começa a chorar, porque percebeu que não é só um probleminha técnico. Eles estão presos para valer. E o tempo está jogando contra eles. Um deles tem a ideia de tentar desligar o aparelho de vapor, mas não dá. Tá embutido na parede. Não tem botão visível. Eles até tentam cobrir com as toalhas, mas o vapor continua. A sauna tá selada. Não entra ar, não sai vapor. Um forno humano. Aí eles fazem um plano. Vão tentar arrombar a porta juntos. Contam até 3, se jogam com tudo. Nada. Só mais dor. A madeira é grossa, reforçada, e a maçaneta parece emperrada de propósito. Eles dão socos, gritam, batem até com as costas. Mas só se machucam. O tempo passa. A pele começa a ficar vermelha demais. Eles estão ficando tontos. A cabeça gira, o corpo pesa. Um deles deita no chão porque tá mais frio, mas mesmo assim não resolve. Outro tenta abrir uma fresta no canto da porta com a unha, mas só rasga o dedo. Sangue escorre. Eles estão exaustos. E aí começa a parte mais tensa, o psicológico. Um começa a rir do nada, tipo riso de nervoso, falando que não pode ser real. O outro grita, soca a parede, xinga, desabafa. E o terceiro? Tá quieto, só olhando pro nada, como se já tivesse desistido. O calor tá fritando não só o corpo, mas também a cabeça deles. Eles entram em choque. Mesmo assim, tentam mais uma vez. Pegam o banco de madeira da sauna e usam como ariete para bater na porta. Dão tudo de si. Gritam, usam toda a força. E nada. Só barulho e cansaço. E cada tentativa só piora o ar lá dentro. Fica mais quente, mais abafado, mais impossível. Eles tentam lembrar se avisaram alguém onde estavam. Nada. Ninguém sabia. Não deixaram recado, não mandaram localização. Tava tudo no improviso. E o celular? Além de sem sinal, agora tá tão quente que nem liga mais. Desligou de vez. O desespero bate forte. Um começa a falar da família. O outro pede desculpa por coisas do passado. Começam a pensar em tudo que não fizeram. Em como tudo pode acabar ali, naquele cubículo fervendo. Mas mesmo com tudo isso, ainda há uma faísca de esperança. Um deles, mesmo quase desmaiando, tenta olhar para o teto, ver se tem alguma saída, uma greta, qualquer coisa. Eles não querem desistir. Tentam, mesmo sem forças, mesmo caindo. No fim dessa parte, a sauna virou um pesadelo real. Um lugar que era para ser de relaxamento agora é tipo uma prisão quente, sufocante,
sem escapatória. Eles estão no limite físico e mental. Tudo parece impossível. Um deles já está quase desacordado. Deitou no chão, onde é um pouquinho menos quente, e nem responde mais direito. Tá pálido, respirando fraquinho. O outro tá tremendo, falando sozinho, tentando manter a cabeça no lugar. E o terceiro? Bom, ele ainda tá de pé, cambaleando, mas tentando fazer alguma coisa. Porque, eles sabem, se não fizerem nada agora, é o fim. A situação tá tensa. A temperatura lá dentro já passou do absurdo. O corpo dele está começando a falhar. Pele queimada, dor de cabeça, tontura. Um deles começa a tossir forte, quase sem ar. O outro começa a falar baixo, murmurando nomes, chamando alguém que nem tá lá. O calor não só tá fritando o corpo, mas tá bagunçando tudo por dentro também. Mas aí, no meio desse caos, o que ainda tá consciente olha pro canto da sauna e vê um parafuso na madeira da parede. Ele pensa: e se eu conseguir soltar isso? Talvez dê pra arrancar uma tábua, abrir um buraco, qualquer coisa. Ele vai até lá, com as mãos tremendo, e começa a tentar girar o parafuso com uma parte quebrada do banco. Devagarzinho, com muita dificuldade. O suor escorrendo no rosto como se fosse chuva. Enquanto ele faz isso, ele fala com os outros, tenta manter os dois acordados. Fica comigo, cara. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Mas os dois estão quase indo. Um deles desmaia de vez. O outro ainda ouve, mas mal consegue mexer o braço. O que está tentando salvar todo mundo continua. Consegue soltar o primeiro parafuso, depois o segundo. A madeira ainda está firme, mas ele bate com o pedaço de banco, força com tudo que tem. O braço está ardendo, o pulmão quase colapsando, mas ele não para. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.